Houve para cima de 100 prisões desde sexta-feira passada, a altura em que foi detido o Maurodo, o número 3 da resistência em Timor-Leste. Sabemos também que neste momento patrulhas em viaturas militares percorrem a cidade, ameaçando tudo e todos. Efretidinho considera a viagem do Lusitânia Expresso essencial. Daí que os organizadores da missão estejam determinados a prosseguir com a iniciativa. Estamos firmemente determinados a levar até ao fim este nosso projeto. Nem em 91 anos, e em 91 anos, Dr. Rui Marques, Malai, minha pertence à organização católica de Cabot, me telefona para me convida a almoçar muito, nem uma ideia para o plano, ato, halo, Lusitânia Expresso. Rone mais de Portugal, mai Darwin, magatu mai. E Darwin sempre mai. Ex-presidente general Ramalho Yanes, nem você outro Rua Hilara. Ex-presidente de Portugal. Portugal, né? Todos nós lhes devemos agradecer a coragem, a determinação e o facto, acima de tudo, disto ter sido uma iniciativa da sociedade civil. E isso é que é mais importante de tudo, porque mostra que Timor é uma questão nacional. Sendo informado daquilo que se passava, quando o barco voltou para trás, evidentemente, nós fiquei com a convicção. Há alguns senis, há alguns idiotas e alguns bem-intencionados que agora queriam que nos apropriássemos do comando do barco, que pertence totalmente à sociedade civil portuguesa. Ouvintes, telespectadores, e todo atene kata processo histórico de Timor-Leste anian, li husi esforço lubung, kodi Timoran barak mak sacrifikaan, kodi kusmai consegue muda Timor-Leste sair no dar país independente. E a reflexão ba memória acontecimento massacre Santa Cruz nebe juventude lorico aswa insira, foamba mate, kodi Indonesia sira, hatudu sirne aktu barbaridade niang, kodi oho juventude lorico aswa insirne, ho plano comanda luta nebema halo ação bot li husi massacre Santa Cruz né Centro-Leste a cara lorita toma atu harefa liba documento histórico liu ho política frente externa nebe e aquele primeiro momento Comitê Central Hanoi ona o insa tau delegação Comitê Central nya iha exterior pode defende causa Timor-Leste nya taneho massacre Santa Cruz nebe acontece ninya continuidade husi massacre Santa Cruz né maka delegação frente exterior liu ia Europa ia Lisboa chefe de delegação Dr. Abílio Araújo nebe retan contato husi estudantes sir nebema atu visita Timor ho missão de paz mai Timor-Leste liu husi visita ro Lusitânia Expresso ia nebe Dr. Rui Marques organiza solidariedade internacional tanto se Portugal husi nação circelo que pertence à Europa, América, no nosso próprio Indonésia, e há estudantes na rua nebe anti-regime ditatorial husi Suhartonianos, pela parte da delegação missão de paz nebe atumai Timor-Leste, hamutu ko General Ramalhanes, ex-presidente da República Portugal nian, mos manifesta acto solidariedade para o povo Timor-Leste, liu husi visita ro Lusitânia Expresso mai Timor-Leste, e nebe Comissão de Paz nebe atumai kari aifunan ba juventude lorico aswain ser nebe mate iha Santa Cruz mas que iha viagem iha ela tasilaran retan impedimento husi avião fununian militar Indonésia sira persegue no ikusmai Lusitânia Expresso la consegue to iha Timor atu kari aifunan ba herói ser nebe mate iha Santa Cruz nune aifunan sira kari hele de tiatasi juventude lorico aswain Timor nian nebe hola parte mos ba iha missão de paz, ho visita ro Lusitânia Expresso niane, maka Pedro Clamar Fui, atual ministro de Defesa, Donaciano, nebe tempo na ba halau missão difícil idane, mas que ho ro nebe la consegue tomar Timor também reta impedimento dos militares indonésia, mas be visibilidade internacional ba causa Timor-Leste niang forte tebes o acontecimento massacre Santa Cruz né, basa
delegação fretilínea exterior, Hamutu com Solidariedade Internacional, incluímos político português, o presidente da República, Mário Soares, primeiro-ministro Cavaco Silva, nosso presidente do Parlamento, a Assembleia da República Portugal, Assembleia, o Parlamento Europeu, Sira Hoto manifesta acto de solidariedade para o povo Timor-Leste, o acontecimento massacre Santa Cruz, né? Honu né? Itahakara katuhare hikas baia documento histórico sirne tamba lihusi investigação de Centro-Leste acesso nota kata iha momento histórico liu ba política externa nian iha passagem ano 90 samai acontecimento sirne bema hetang visibilidade internacional forte né ida maka massacre Santa Cruz nebe sain dar ponto de viragem ba internacional sirninya matan pode hareba causa Timor-Leste. Se visita Ro Lusitania Expresso, né? O documento histórico ser na Centro-Leste acesso, hare nota kata durante iha fulan janeiro, fevereiro, março, tomai abril, quase campanha bot internacional nia, na mídia internacional seremos publica macas com naba acto violação de direitos humanos, o acto genocídio, que barbaridade nebe militar indonésia sira halo asoro, juventude lorico aswa insir nebe halo ação liu husi manifestação nebe resulta massacre Santa Cruz né duni o documento histórico sirne henka tak juventude geração fom siramos bele hatene dia com o processo histórico nomos itania líder tuan siramos bele hareka tak los duni processo histórico re Timor Lorsania né laos é mais da mesa que luta mas be né povo toma que luta componentes sototo tanto husi armada clandestina diplomática com solidariedade internacional sira média sir hototo ninia apoio maki kusmai Timor-Leste consegue retan luz verde para referendum nebe acontece iha tinan reunidade sia nulu resincia ho visita lo Ro Lusitania Expresso né mas que la consegue to mai Timor-Leste tambah retan impedimento si Ro Indonesia nia Ro militar Indonesia nomos avião militar Indonesia nia ikusmai ronet odet ba iha Darwin no tem que filahikas ba iha Portugal mai be buat nebema consegue sainudar vitória ba iha luta diplomática nian maka visibilidade internacional o acontecimento massacre Santa Cruz né husi documento histórico nemos ya tempo na ba Monsenhor Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo tempo na ba la aceita tamba hareka tako acto né se cria conflito boti a Timor tamba tempo na ba Timor-Leste se ihala controle militar indonesiania tane Dom Carlos ninia declaração husi documento histórico né fosai kata dia akliu lali ke visita tamba né criadet problema a Timor e jovem sira ihnema se sofre continua mas be diplomata Timor nia iha frente externa Dr. Abilo Araujo moso desmente que so di hatete kata declaração Monsenhor Bispo Belo nia né tamba retam perseguição husi Indonésia makasai declaração no neo hodi missão de paz nebe mai visita né consegue concretizar dunia mas que lá to mai Timor tamba reta impedimento husi militar Indonésia tane iha reflexão ba iha 12 de novembro nia mai ta toma carregas documento histórico nebe arquiva iha RTP internacional ho visita Ro ferrybot Lusitania Expresso iha tinan reunião de associação resin rua iha âmbito ba acontecimento massacre Santa Cruz de solidariedade internacional sira fosirnya profundo condolência ba povo Timor-Leste nebe heta massacrada susi regime militar governo Suharto nian mai ta toma ba assiste documento histórico né Missão Paz em Timor a bordo do Lusitania Expresso, uma iniciativa que partiu da revista Fórum Estudante. Esta ideia é a Missão Paz em Timor, que se trata ao fim e ao cabo de uma missão internacional de estudantes que procura chamar a atenção do mundo para a questão dos direitos humanos em Timor. Jovens universitários portugueses e estrangeiros estão a unir-se para que o mundo olhe e faça alguma coisa por Timor. E é neste navio que pretendem levar a paz a esse território. A maior parte das iniciativas que foram feitas até agora em Portugal foram feitas por estudantes universitários e, portanto, do ensino secundário. Não vamos desistir. Não vão desistir até entrarem em Timor. Se vocês chegarem a águas timorenses e não vos deixarem entrar em Timor-Leste, o que é que pretendem fazer? Ficamos à espera. Até quando?
eu espero que até nos puderem deixar entrar. Querem depositar uma coroa de flores no cemitério de Santa Cruz, falar com a população oprimida e, se for possível, contactar com as autoridades indonésias. Estão conscientes das dificuldades que vão enfrentar, mas dizem que Timor não pode ser esquecido. O navio parte para a semana em direção ao porto de Darwin, na Austrália. Os estudantes, jornalistas e personalidades convidadas vão de avião até lá. E dia 27 de fevereiro, tudo estará a postos para ver o Lusitânia navegar até Timor. Um dia que coincide com a última semana da Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos promovida pela ONU. São algumas as personalidades que já apoiaram esta missão. E quem desejar enviar auxílio humanitário poderá fazê-lo através do Lusitânia Expresso. Com algum atraso sobre o horário previsto. O atraso deveu-se ao facto de, segundo a Capitania do Porto de Lisboa, a documentação entregue não estar em ordem. Com esta iniciativa, jovens estudantes pretendem levar flores ao cemitério de Dili, onde ocorreu o massacre no passado dia 12 de novembro. A viagem do Lusitânia Expresso promete ser um dos acontecimentos polémicos do ano. O barco partiu na semana passada e encontra-se já no Mediterrâneo a caminho de Darwin, na Austrália. Mas o bispo de Dili fez agora um apelo pela Rádio Renascença para que o barco volte para trás e não desembarque em Timor. Olha que eu não concordo com essa ideia, porque as pessoas que organizaram essa iniciativa parece que vivem nas nuvens, não têm os pés assentos em terra, não conhecem a nossa realidade aqui. Só vêm para causar problemas e nós é que depois apanhamos as consequências. Dom Ximenes defende que a iniciativa só vai causar problemas e que a própria população está assustada. Segundo ele, os populares dizem que vão sair de Dili se o barco chegar para evitar represálias. Mas em Lisboa, o porta-voz da Fretilin defendeu a viagem e disse que Dom Ximenes Belo está submetido a pressão devido a uma onda de repressões que estará neste momento a decorrer em Timor. Houve para cima de 100 prisões desde sexta-feira passada, a altura em que foi detido o Mauhodo, o número 3 da resistência em Timor-Leste. Sabemos também que neste momento patrulhas em viaturas militares percorrem a cidade, ameaçando tudo e todos. A Fretilin considera a viagem do Lusitânia Expresso essencial. Daí que os organizadores da missão estejam determinados a prosseguir com a iniciativa. Estamos firmemente determinados a levar até ao fim este nosso projeto, porque consideramos que enquanto um projeto construtivo, enquanto uma missão pacífica, poderá dar uma real contribuição para os timorenses. A situação em Timor levou também hoje um grupo de personalidades, incluindo Ramalho Yanes e Eurico Melo, à Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. As personalidades entregaram uma carta aberta endereçada ao presidente Bush e subscrita por 10 mil pessoas. A carta manifesta repúdio pelo massacre de Dili e, numa referência à dualidade de critérios de Washington em relação a Timor e ao Kuwait, fala em duplicidade da administração americana. Os subscritores afirmam que a carta terá algum impacto nos Estados Unidos devido ao período eleitoral que se aproxima. O comandante das Forças Armadas Indonésias diz que o barco dos estudantes portugueses que está a caminho de Timor não entrará nas águas territoriais daquela antiga colónia portuguesa e que eles não irão, portanto, ao cemitério de Santa Cruz depositar flores. A missão parece estar a embaraçar Jakarta, que hoje foi duramente criticada pela Grã-Bretanha. O governo britânico emitiu um comunicado exigindo o fim das violações dos direitos humanos em Timor e uma solução aceitável para o problema. Para além das críticas, o comunicado saudou o aparente desejo do presidente Suharto em impedir que o massacre de Dili se repita. Depois de em 91 anos, Sim. em 91 anos, Dr. Rui Marques, Malai, minha pertence à organização católica de Quebot, ele telefona para o, ele convida-me a almoçar muito, nem me dizem para o, ia plano, ato, halo, Lusitânia Expresso, né? Sim. E me explica o plano, né, ato, mais Timor, e quando Rona sai, o mundo toma que sai, problema é não é? Ah, então qual problema? Então, é uma cidade brasileira, né? O tudo hambrico, tudo. Nem conceito ou objetivo. É claro que se tem a terceira mai, ato mai 12 de novembro, ato mai estava aí funa. Rona mais de Portugal, mai Darwin, mas ato mai. E Darwin, né? Sempre mai. Ex-presidente
General Ramalho Yanes, nem você usa Roa Hilara. Ex-presidente de Portugal. Portugal, né? Neve, nia é uma ida que ao aproveitar tudo a mosca se haula sala Estado de Timor condecora é autotona se condecora General Ramalho Yanes. Também nem presidente da República nem sempre busca trava quando o governo se reúne Portugal nem harecata campanha internacional uma casa reconhece na Indonésia nem nunca foi né General Ramalho Yanes e nem ação mérito nem comprovativo mas nem raça que tama e roai Lusitânia atumai né e nenhuma comandante contra a revolução comunista síria e a 75 quando se aquela hadau hukum nenhuma comanda tropas Portugal né a solo fali o movimento comunista nem é uma ideia que Bahau nem merece condecoração especial ainda e agora eu aproveito o neto for nós vai ser sério de morar ligado ao assunto né ao cara de angata quando Lusitânia Expresso saiu de Portugal how e how ne fatin e a quinta das cegonhas a quinta ali de Portugal bot liuda né e Portugal bot liuda né how cura aida ato e loro ne vinha sai e aí né agora bot ali Ainda sem morrer. Sem morrer lá basic swimming pool basic e piscina ne sorry nebe how quando hare aí né quando ema how ne tamusira vai visitar ao ir Portugal quando ao ir Portugal how sempre quando vai piscina sempre não é aí né how cura quando Lusitânia Expresso sai de Portugal. Continua a missão de Timor. O Lusitânia Expresso vai a caminho da Austrália. Em Lisboa, ultimam-se pormenores para uma viagem que contará com alguns convidados especiais. Convidaram Ramalho Yanes para ir no barco? Sim, é uma das personalidades que nós convidámos a participar nesta missão Paz em Timor. Ainda não há resposta? Ainda não temos resposta neste momento. Isabel Soares também é uma das convidadas? É, essa já confirmada há alguns dias, nos deu a honra de aceitar o nosso convite. Esses convites a figuras de primeira linha, isso é um quê? É um pouco um seguro da vossa viagem? Não, é um símbolo de que existem muitas personalidades de diferentes áreas políticas, de diferentes idades e de diferentes ocupações que estão solidárias com este projeto, com esta missão e que querem dar a sua contribuição. Mas vocês sentem-se mais seguros tendo a bordo um general e ex-presidente da República do que não tendo lá ninguém? Não é uma questão de segurança, é uma questão de peso específico da missão. Os organizadores negam ser esta uma viagem quixotiana, quando muito maquiavélica e sempre para incomodar as autoridades indonésias. Depois das ameaças pouco veladas de alialatas feitas na passada semana, esta será de certo uma missão difícil. O Lusitânia não vai incógnito, se bem que não se saiba exatamente onde está por razões de segurança, não vai incógnito, todo o mundo está atento. E sobretudo, depois das declarações da alialatas, parece impossível acontecer alguma coisa ao Lusitânia Expresso, porque qualquer coisa que aconteça, mesmo uma simples avaria, imediatamente o culpado já está acusado há umas semanas atrás. O navio está neste momento no Oceano Índico, sem autorização para entrar em águas timorenses. Nós somos cumpridores estreitos das declarações e das resoluções das Nações Unidas, que dizem que Timor-Leste é um território não autónomo sob a administração portuguesa, pelo que não faria sentido querer manter-nos dentro da legalidade e pedir a autorização à Indonésia. Portanto, não pediram? Não pedimos nem vamos pedir, porque não faz sentido. Nós não pretendemos ir à Indonésia. Se pretendêssemos, com certeza que pediríamos a autorização. Nós queremos ir a Timor-Leste. Mas por agora os problemas estão em terra. A missão Timor precisa de 150 mil contos e até ao momento apenas se conseguiram 30 mil. Fracassos da missão, só 2 são possíveis. O de não se falar de Timor e o da viagem resultar numa dívida para com o armador do navio. Esta é uma viagem que se está a tornar um embaraço para a Indonésia. Mas Jakarta está já a preparar a recepção ao Lusitânia Expresso e criou uma força especial para lidar com o problema. O comandante militar indonésio em Timor, brigadeiro Teo Shafi, afirmou que essa força se destina a impedir que a população seja minada e provocada pela chegada do navio.
A Força Especial inclui polícia e funcionários da imigração e deteve já 3 pessoas acusadas de estarem a preparar uma comissão para receber o Lusitânia Expresso. Residentes em Dili, citados pela agência Reuters, afirmam que a chegada do navio poderá desencadear uma nova vaga de violência. O assunto foi hoje debatido em Lisboa pelos organizadores da viagem, num encontro com o presidente Soares. Mas o chefe da missão indicou que a iniciativa não poderá ficar refém das ações da Indonésia e que, mesmo que o barco não fosse, a violência continuaria a existir em Timor. Este nervosismo, este incómodo manifestado pela Indonésia, que todos os dias fala da questão, é a prova evidente de que a missão é eficaz, que o está a preocupar e que está a recolocar a questão de Timor-Leste no panorama internacional, que é esse o nosso objetivo. A Timor deverá chegar daqui a algumas horas Amos Wako, o enviado especial do secretário-geral da ONU. Wako voará para Dili, onde permanecerá 2 dias. A Indonésia continua a insistir que não se trata de uma missão de investigação, mas apenas de clarificação. Divulgado pelo Fórum Estudante, diz que a viagem está em risco por falta de dinheiro. Dizem que se não arranjarem 100 mil contos dentro de dias, o navio poderá ficar em Darwin e não chegar a Dili. Notícias preocupantes que chegam numa altura em que a Indonésia já admite como possível a entrada de um navio português. Esta era uma reunião crucial para o futuro da missão Paz em Timor. Os organizadores esperavam de Cavaco Silva um apoio à sua iniciativa que permitisse desbloquear as dúvidas dos apoiantes financeiros quanto à utilidade do projeto. No final do encontro, os organizadores afirmaram que Cavaco Silva não deu o apoio oficial à iniciativa, mas considerou que a missão pode constituir um contributo importante. Reafirmou mais uma vez aquilo que ele já tinha dito noutras ocasiões, de que esta missão pode ser um contributo importante para chamar a atenção da opinião pública mundial sobre a questão de Timor. Para que a missão Paz em Timor seja possível, faltam ainda 110 mil contos. Mas após a reunião com o primeiro-ministro, os organizadores dizem que até ao final da semana poderão já ter o dinheiro. E entre os passageiros do navio é dada quase como certa a presença do general Ramalho Yanes. Mas a viagem do Lusitânia Expresso foi hoje novamente criticada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio, Ali Alatas, em Tóquio. A Alatas está no Japão para uma nova operação internacional para apresentar a versão indonésia do massacre e disse que a viagem do Lusitânia Expresso constitui uma provocação para criar tensões. O chefe da diplomacia indonésia falou com o seu homólogo japonês Michio Watanabe, que após o encontro garantiu que o massacre de Dili não iria afetar a ajuda nipónica a Jakarta. No entanto, o Parlamento japonês parece contestar esta posição. Em dezembro, 1/3 dos seus deputados, incluindo elementos da maioria, exigiu o fim do auxílio económico à Indonésia por causa da chacina. Os deputados reuniram-se hoje com Alatas e pediram autorização para enviar uma missão japonesa de inquérito a Timor-Leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio aceitou em princípio a ideia, mas sublinhou que a tensão é ainda elevada no território. Para compensar, Ali Alatas voltou a prometer o julgamento de todos os militares responsáveis pelo massacre. Mas até agora só foram detidos civis timorenses e hoje o Procurador-Geral indonésio anunciou que 13 desses civis vão ser julgados. 9 dos timorenses presos enfrentam acusações que lhes poderão valer até 7 anos de cadeia. 4 são acusados de subversão, podendo ser condenados à morte. Os restantes 43 detidos serão libertados, mas alguns apenas condicionalmente, podendo ser levados a tribunal se a justiça indonésia descobrir o que considera serem novas provas dos seus crimes. Em público, a Indonésia está a dizer que o Lusitânia Expresso será tratado como qualquer navio que entre nas suas águas territoriais, ou seja, será escoltado para fora delas. Mas de Timor estão a surgir indicações de que os indonésios estão a preparar para a eventualidade do barco aportar. Foram enviados para Dili funcionários de imigração e, pela primeira vez em 3 anos, um jornalista estrangeiro sediado em Jakarta foi expulso de Timor. Aparentemente, os indonésios estarão a tentar esconder os seus preparativos para uma eventual recepção. Um membro da rede clandestina encontra-se em Lisboa e confirma a existência desses preparativos, mas diz que os timorenses também estarão preparados. Talvez eles vão aproveitar essa oportunidade com o maior possível para fazer qualquer coisa, ao fim de mostrar ao mundo o desejo, o querer que eles têm. A viagem do Lusitânia Expresso foi hoje tema para um encontro entre os organizadores da iniciativa e a Comissão Parlamentar para Acompanhamento da Situação em Timor. Deputados de vários partidos apoiaram a nível individual a missão Paz em Timor.
E entre os organizadores há agora a convicção de que os problemas de financiamento do projeto serão em breve ultrapassados. As caixas para receber contribuições para a viagem do Lusitânia Expresso a Dili. A missão Paz em Timor precisa ainda de 110 mil contos e as associações de estudantes decidiram fazer uma recolha de fundos a nível nacional para obter parte dessa quantia. Só ao meio desta noite será feito um balanço do dinheiro hoje recolhido. O chefe do Estado-Maior do Exército indonésio, o general Sudrajat, afirmou hoje que vão ser aplicadas sanções a 10 oficiais e 4 soldados que estiveram envolvidos no massacre de Santa Cruz. 3 desses oficiais foram expulsos, outros 3 foram transferidos sumariamente para outras instalações militares por decisão da Comissão Militar que apreciou o caso. Os restantes 4 oficiais, todos de baixa patente, e 4 soldados vão responder perante um tribunal militar sob a acusação de terem violado a disciplina e a ética militar. Segundo a informação que veio de Jakarta, o Conselho de Disciplina decidiu ainda analisar o comportamento de mais 5 oficiais no dia 12 de novembro em Dili. Longe destes problemas, parece estar o Lusitânia Expresso, que partiu de Lisboa para colocar uma coroa de flores no cemitério de Santa Cruz. Falamos há pouco com o comandante do navio. A bordo tudo bem, só um pequeno atraso na chegada a Darwin e muito calor. Devo chegar a Darwin mais ou menos lá para dia 7 ou dia 8 do mês que vem. Qual é a sua posição neste momento? Uma estima? Uma estima? Sim. Ora, podemos dizer que eu estou aqui ao norte da ilha de Sumatra a entrar no Estreito de Malaca. Como é o ambiente a bordo? O ambiente a bordo não pode ser melhor. Vamos aqui em trajes de tropicale, porque faz muito calor. E está tudo bem. Está tudo bem. Há sol e não há mais nada. Está tudo bem a bordo. Sr. Comandante, por aquilo que nós temos conhecimento, não estão autorizados a aportar em Dili. Tem conhecimento disso? Não, senhor. Eu não tenho conhecimento. Os meus conhecimentos aqui são rudimentares. A gente não se preocupa muito com isso. Somos profissionais de mar, vamos a navegar um navio, vamos com um porto de destino que é em Darwin, e depois em Darwin eu com certeza que hei de ter mais informações dos organizadores desta missão, não é? Até agora não encontraram nenhum navio da Armada Indonésia? Não, senhor. Até agora não encontramos nenhum navio desses chamados navios de guerra. Os participantes na viagem foram inclusivamente a Belém, despedido-se do Presidente da República e, na altura, Mário Soares disse sentir muito o problema de Timor. O Presidente da República acrescentou ainda que a Indonésia é uma ditadura militar sanguinária, palavras que foram entendidas como um aviso às dificuldades que a iniciativa do Fórum Estudante poderia encontrar. Ainda não sei o que é que poderá acontecer com esta viagem. Sabe-se, no entanto, que a viagem está atrasada. Às 8 horas o avião não vai partir de certeza absoluta. Está previsto um primeiro voo, um voo da Air Atlantis, o voo 568, que poderá partir por volta da 00:30 e levar os participantes nesta missão de paz para Timor até Madrid. E de Madrid, aí outra companhia aérea levaria os participantes entre Madrid e Darwin. Esta viagem, entretanto, não está confirmada, julgo que há alguns problemas. Aquilo que me dizem é que há problemas na liquidação do pagamento dos bilhetes. A viagem esteve sempre com alguns problemas. Primeiramente, a Air Atlantis pretendia fazer um voo entre Lisboa e Darwin, com uma escala em Singapura. Há problemas, entretanto, com os aviões da Air Atlantic, que são aviões bimotores de médio curso e que não tinham um alcance suficiente para poderem fazer uma viagem descansada, ou seja, tinham que fazer viagens com muitas aterragens para reabastecimento. Entre outras coisas, tinham também que sobrevoar o território indonésio, que parece que não era muito praticável. Escolheu-se entre esta segunda alternativa, que expliquei inicialmente, de um voo da Air Atlantis para Madrid e pela companhia aérea Thai, uma companhia aérea tailandesa, para entre Madrid e Darwin. É tudo quanto sei neste momento agora. Trata-se de uma missão que pertence totalmente à sociedade civil portuguesa, que não se integra, nunca se integrou, nas ações políticas e diplomáticas do Estado português visando resolver a questão de Timor, mas que sempre disse que podia dar um contributo
para alertar ainda mais profundamente a comunidade internacional para o drama do povo de Timor-Leste. Nunca o governo português fez qualquer promessa de financiamento dessa viagem, mas justiça seja feita, que também os organizadores nunca pediram qualquer apoio monetário. Mais do que isso, tiveram mesmo a oportunidade de me dizer que, sabendo bem que era uma ação que não se inseria nas atividades político-diplomáticas do Estado português, nem ousavam pedir apoio de natureza financeira. Ontem à noite, uma partida para muitas incertezas. A missão Paz em Timor ultrapassou os últimos obstáculos que estiveram por detrás da falsa partida de sexta-feira e embarcaram em direção a Timor. À hora da partida no aeroporto de Lisboa, cartazes e flores numa manifestação de apoio de timorenses. Depois as despedidas, mais algumas entrevistas e os 87 participantes nesta missão Paz em Timor embarcaram por volta da meia-noite em direção a Madrid, primeira escala do longo voo até à Austrália. A bordo, 2 estudantes indonésios tinham chegado a Lisboa horas antes e querem ir até Dili, apesar de todos os perigos. Of course, I am afraid. What we are doing now is a subversive activity. We are risking at least 8 years imprisonment. A bordo do aparelho o ambiente era calmo e descontraído. Dava a ideia que todos procuravam guardar as energias para o longo caminho até ao objetivo final, Dili, a capital de Timor. Tem algum receio? Não, eu só tenho receios antes de decidir. Depois de decidir e tomar opções, não tenho receio. Prevê qual seja a reação da Indonésia? Eu dizia aqui à minha companheira que é imprevisível a reação. Preparado para tudo, também estava Rui Marques, o diretor da missão. As maiores dificuldades para colocar esta iniciativa em movimento foram ultrapassadas. A descontração, no entanto, não queria dizer que os problemas tinham acabado. Tudo poderá acontecer, embora eu acho que haja cenários mais prováveis e cenários menos prováveis. O que eu penso que parece, nesta altura, ser o cenário mais provável é o bloqueio à entrada das águas territoriais. Mas sabemos também que a Indonésia tem tomado algumas medidas e desenvolvido algumas ações para a hipótese de podermos chegar a Dili. Tem conhecimento de alguma cedência por parte da Indonésia de vos permitir chegar mesmo a Dili? As declarações têm sido confusas e não têm sido coerentes. Umas vezes dizem uma coisa, outras vezes dizem outras. Nós, pelas informações que conseguimos obter, há sinais que podem indiciar que a Indonésia, se tiver o cenário montado e se confiar nesse cenário, nos deixará passar. Mas nós não consideramos provável que isso aconteça. Em Madrid, a equipa da RTP ficou por aqui, a alfândega espanhola. Não fomos autorizados a gravar mais imagens. O regresso a Lisboa estava previsto para poucos minutos depois. Agora, resta esperar pelas reportagens em águas timorenses dos jornalistas da RTP. Vai haver muitas dificuldades, a diferença horária, o cansaço, a necessidade de pôr as imagens do barco em Portugal, uma vez que há dificuldades na ligação via satélite, isso implica grandes meios logísticos e económicos. E, obviamente, a última dificuldade serão sempre os torpedos indonésios, que não sabemos se virão ou não. Rui, em 1983 fizeste uma reportagem sobre Timor. O que é que esperas encontrar agora? Sinceramente, eu não sei o que é que nós podemos encontrar pela frente. É sempre possível imaginar 1000 cenários para uma chegada, mas penso que é difícil especular. O que eu sei é que será certamente uma reportagem diferente. Tanto mais diferente que a carga, digamos, emotiva que nos transporta até Darwin e eventualmente depois até Timor é imensa. À medida que o Lusitânia Expresso se aproxima aqui de Darwin, sobem de tom as ameaças de Jakarta. Num comunicado emitido há poucas horas, o Ministério Indonésio dos Negócios Estrangeiros declarou as águas territoriais do seu país vedadas ao barco da missão Paz em Timor e fez questão de frisar que serão aplicadas as leis nacionais e internacionais se o grupo persistir na viagem. Uma frota composta por 8 navios de guerra está, aliás, entre Dili e Darwin, apostos para interceptar o Lusitânia Expresso. Segundo Jakarta, a missão não passa de um ato provocatório com motivações políticas, que se destina apenas a agravar a tensão e fomentar distúrbios em Timor-Leste. Mas, apesar das ameaças indonésias, aqui em Darwin continua a ser grande o entusiasmo e ninguém ligado à missão concebe sequer a ideia de desistir.
as notícias que nós temos é que, haja o que houver, sejam quais forem, as medidas que nós tomarem, os timorenses vão procurar por todos os meios estar em Dili e receber a delegação portuguesa e o Lusitânia Expresso com todas as honras que merecem. Para se juntarem ao Lusitânia Expresso, todos os dias vão chegando aqui a Darwin jornalistas e ativistas dos direitos humanos, como estes provenientes do Japão. O grosso da comitiva deverá aqui chegar apenas na quinta-feira, depois de uma longa viagem entre Lisboa, Bangkok e Sydney. Para recebê-la, está previsto um único programa de atividades culturais, sanadas que foram as divergências entre a UDT e a Fretilin. Em relação ao barco, as informações são para já bastante escassas. E para a chegada a Darwin existe já uma certeza, a de que o Lusitânia Expresso vai ser acolhido com frieza pelo governo local, sem que isso signifique, no entanto, um boicote à missão. Estive no sul da Austrália, Melbourne, em contactos com a ACTU, que correram francamente bem. O próprio presidente Martin Ferguson tomou posição pública, clara, de apoio a esta missão, solicitando ao governo australiano que não só não pusesse nenhum entrave, como apoiasse a missão naquilo que ela lhe solicitasse. Creio que esta posição da Central Sindical, que aqui tem muita força, é determinante, ou foi já determinante, para a posição de não boicote por parte das autoridades australianas. Ao mesmo tempo que as tropas indonésias invadiam e ocupavam Timor-Leste em dezembro de 1975, um violento ciclone destruía Darwin quase totalmente, dando aos seus habitantes poucos motivos para se preocuparem com o que se passava ao lado. Caída no esquecimento, a causa dos timorenses só voltou agora a gerar simpatia depois do massacre de Dili, tendo na altura o consulado indonésio sido cenário de várias manifestações de protesto. Foi uma operação conjunta da RTP com a cadeia australiana de televisão, a ABC. A ideia era levantar voo e ir à procura do Lusitânia Expresso, que já entrou no mar de Timor e se dirige agora para Darwin. Lá no alto, Timor ficava para aqueles lados, debaixo das nuvens, a 400 km de distância. De repente, o Lusitânia apareceu. O navio estava a 500 km de Darwin e o bom tempo existente faz prever a sua chegada à Austrália dentro do prazo previsto esta semana. Quando o avião apareceu, a tripulação saiu para o convés e começou a acenar ao longe. O nosso era o segundo avião que viam em 2 dias. Ontem, o capitão do Lusitânia revelou que o navio foi sobrevoado por um outro aparelho, com a bandeira indonésia. Esse avião circulou várias vezes em seu redor, mas não estabeleceu comunicação. A sua presença serviu para recordar que, a partir de agora, joga-se com parada alta. Após um quarto de hora a sobrevoar o navio, decidimos regressar. O piloto fez com as asas uma última saudação e o Lusitânia ficou para trás. Agora tem um encontro marcado com o porto de Darwin, para onde navega a 15 km por hora. A esta velocidade, o Lusitânia Expresso deverá chegar amanhã ao porto de Darwin, pelas 17h30 hora local, 8 da manhã em Portugal. Se tudo correr bem, o navio iniciará, no espaço de 24 horas, a grande aventura. Rodrigues dos Santos, RTP, algures sobre o mar de Timor. Foi um dia de emoções fortes em Darwin. A comunidade timorense acorreu ao porto da cidade para esperar com flores e lágrimas o seu Lusitânia. Muitos outros impacientes preferiram meter-se num barco para se encontrar com o navio da paz à entrada da Enseada. O Lusitânia Expresso terminava assim a sua longa primeira etapa, sabendo estar a atrair as atenções do mundo e, sobretudo, as atenções indonésias. O navio foi sobrevoado por 2 vezes por aviões militares indonésios em zonas de pesca controladas pela Austrália. Mas agora está já entre amigos. O único aparelho a sobrevoá-lo era um helicóptero da RTP. No barco que seguiu ao seu encontro, Ramalhianos e João Carrascalão confraternizavam no meio de timorenses e estudantes portugueses. Sinto que com a nossa gente tudo é possível, tudo era possível, tudo foi possível. Foi pena que não soubéssemos aproveitar isso na altura de vida, para que o drama de Timor não existisse hoje e tivéssemos resolvido a descolonização na sua devida altura e com a nossa devida dignidade. No cais, o Lusitânia ainda não tinha sido avistado e eram os aborígenes quem animava a festa. Depois, no meio da expectativa, surgiu a visão longamente esperada.
Já vem Lusitânia. Para José Guzmão, primo de Xanana, era um momento de vitória. Depois da angústia da espera, receando que algo pudesse cancelar a missão, este foi o momento do alívio. Viva os corajosos marinheiros portugueses! Viva! Viva a Lusitânia! Viva! Viva a Lusitânia! Viva! Mais uns instantes e o barco atracou na hora prevista. Eram 17h30 em Darwin, 8 da manhã em Lisboa. Foi boa a viagem! De terra começaram então a ser lançadas flores de paz para o barco. Alguns sucumbiram de emoção. Viva a Lusitânia! Babi, deita beijinho, filha. Como é que a senhora se sente? Não sei como me expressar. Tem grande esperança nesta viagem? Tenho e não tenho. O que é que tem a dizer aos portugueses? Não sei como me expressar, sabe? Sinto tanta esperança no barco, mas será que vão conseguir alguma coisa? Espera levar a sua filhinha para Timor um dia? Os meus dois já foram, só falta esta. Já nós estávamos à espera. Imagino o povo timorense agora lá, que talvez já saiba que o barco atracou em Darwin. Eles estão à espera, mas já há mais tempo que nós. Bom, eu tenho muita esperança e eu creio que qualquer timorense aqui presente deposita toda a esperança nesta missão. Para si, o que é que seria um fracasso nesta missão? Para mim, o fracasso era a Lusitânia voltar sem ter cumprido a missão. Portanto, era não poder atracar em Dili. Do cais foram então lançados 200 pombos. Simbolicamente, cada um representava 1000 mortos em 16 anos de ocupação indonésia. Neste cais de Darwin, Portugal voltou hoje a chamar-se Lusitânia. Para os timorenses, é preciso agora ir até ao fim. Rodrigues dos Santos, RTP, em Darwin. O Lusitânia Expresso está já em águas internacionais e o nervoso miudinho aumenta. Nas primeiras horas de navegação, não foi avistado nenhum navio ou aparelho das forças australianas e americanas que estão a participar na área nos exercícios Canguru 92. As águas de Timor serão alcançadas pelas 7 da manhã, hora local, noite em Lisboa. Será provavelmente pouco depois do telejornal ser transmitido e na altura em que o 24 horas estiver no ar. O momento mais emocionante foi a partida do barco ontem, com os timorenses a cantar o hino nacional. O sol pôs-se de seguida lá para os lados de Timor. A noite foi calma e quente. Os jornalistas tentaram imediatamente entrar em contacto com as suas redações, mas durante algumas horas só 2 telefones satélites funcionaram. Se daqui a pouco o Lusitânia encontrar a Marinha de Guerra Indonésia, ninguém sabe se haverá então algum telefone a trabalhar. O dia nasceu agora e os médicos deram ordens para cobrir a cabeça e pôr creme no corpo. É um sol assassino a mais de 30 graus de temperatura, este que vai iluminar o grande confronto que se prevê seja daqui a algumas horas. Rodrigues dos Santos, algures no mar de Timor, a caminho de Dili. Enquanto o Lusitânia Expresso navegar em águas internacionais ou mesmo dentro das 200 milhas da zona económica exclusiva de Timor, é pouco provável que a Marinha de Guerra Indonésia tome qualquer iniciativa de mandar parar o navio. A primeira tentativa deverá ser feita quando o navio português começar a entrar nas 12 milhas. Segundo o Código Internacional de Sinais, conhecido por todos os homens do mar, há diversos métodos de comunicação entre navios, de modo a que não haja erros de interpretação de intenções. O primeiro contacto deverá ser feito via rádio, nas 2 frequências marítimas de socorro. É o canal 16 em VHF e a frequência 2182 kHz em HF. A comunicação deverá ser feita, em princípio, em inglês. Sabemos que o Lusitânia Expresso mantém escuta permanente nestas 2 frequências. Se por alguma razão não for possível estabelecer o contacto e o Lusitânia Expresso continuar a navegar em direção a Dili, a Marinha de Guerra Indonésia deverá utilizar, antes de tomar qualquer atitude agressiva, os sinais visuais ou acústicos. Nessa altura, um navio indonésio colocar-se-á ao lado do Lusitânia Expresso. Os sinais visuais poderão ser um Morse, com um projetor, ou um sinaleiro usando bandeiras. A segunda possibilidade é usar os sinais sonoros, desde o uso de altifalantes aos próprios apitos do navio. Após várias tentativas usando estes métodos para entrar em contacto com o navio português, o navio da Marinha de Guerra
poderá tentar entrar em rota de colisão para alterar a rota do Lusitânia Expresso ou disparar vários tiros para a proa, como avisam. Depois, tudo é possível. Os métodos utilizados pela Armada Indonésia nem sempre são os utilizados pelas armadas de outros países. Com cerca de 150 pessoas a bordo, atentas a tudo o que se passa à volta, é difícil prever que as primeiras tentativas de diálogo, seja por que método for, não resultem. Mesmo que a viagem do Lusitânia Expresso não possa chegar ao fim, pelo menos um dos objetivos foi já conseguido. Timor-Leste voltou a andar nas bocas do mundo. No navio seguem cerca de 60 jornalistas portugueses e estrangeiros. Apesar da muita informação produzida, há, no entanto, silêncios curiosos. A cadeia norte-americana de televisão, CNN, falou do assunto, mas apenas nos seus noticiários internacionais. Nos Estados Unidos, nem uma palavra foi dita sobre a missão de paz. A bordo do Lusitânia seguem quase 60 jornalistas de várias nacionalidades. A cobertura jornalística desta missão é a única arma que poderá irritar as autoridades indonésias. Mas as reações a este acontecimento medem-se com o envolvimento dos vários países. A televisão só vai mostrar tudo um dia depois, rádios estão em direto e a tão falada CNN reservou uns importantes 12 minutos num dos seus noticiários internacionais. Apenas uma ressalva, esse noticiário foi apenas emitido para fora dos Estados Unidos. Perguntou-se então se o comandante do navio português era uma pessoa independente ou era um ativista. A América parece estar com um empenho diferente na questão de Timor. Tem sido praticamente nula a cobertura informativa dada nos Estados Unidos à missão do Lusitânia Expresso. Ontem, 2 jornais americanos, o Washington Post e o New York Times, tinham curtas notícias anunciando a partida do barco em páginas interiores. E ontem também, e hoje de resto, a CNN tem dado relativa cobertura ao progresso do navio nas águas do Mar de Timor em direção a Dili. E embora as opiniões escolhidas no meio da rua não tenham certamente valor estatístico nenhum, são um indicador do conhecimento ou falta dele das pessoas sobre determinada situação. Falámos esta manhã com muitas pessoas na Baixa de Washington. Nenhuma sabia o que era Timor, onde é que ficava, nem tampouco os problemas do território. I'm sorry to interrupt your jogging, sir. Do you know of East Timor? No, I don't. No. East Timor, have you read in the news or heard in the radio? No. Os jornais portugueses enchem diariamente páginas com as rotas incertas do Lusitânia. Cobertura assegurada com enviados especiais e a rádio joga tudo com as vantagens do direto. Neste momento, situação muito calma aqui no Lusitânia Expresso. Os responsáveis por esta Mas um dos reflexos do impacto desta missão pode medir-se através das agências noticiosas. Desde que o Lusitânia deixou Darwin, a agência francesa France Presse emitiu cerca de 10 telexes sobre o assunto. A agência inglesa Reuters garantiu mais de 15 telexes e a Lusa pôs cá fora quase o dobro de notícias das congêneres estrangeiras. Mais de 30 telexes para uma agência que, por ser portuguesa, reflete um outro envolvimento num barco de rotas incertas. Com o Lusitânia a aproximar-se da Armada Indonésia, os promotores da missão decidiram logo às primeiras horas de hoje escrever ao secretário-geral das Nações Unidas uma carta em que pediram os bons ofícios de Boutros Ghali para que olhasse para a causa de Timor e para que convencesse a Indonésia a não optar pela via das armas em relação ao Lusitânia. O secretário-geral das Nações Unidas recebeu o pedido, reconheceu o caráter pacífico da missão e apelou ao bom senso, tanto de Jakarta como dos responsáveis pelo navio português. Mas quanto à legitimidade da ocupação indonésia, nada foi dito. Um silêncio que se mantém e que levou a Assembleia da República a lembrar à comunidade internacional que a Indonésia não tem quaisquer direitos sobre as águas territoriais de Timor. Por isso, o Lusitânia deveria prosseguir viagem. Numa declaração conjunta de todos os grupos parlamentares, o Parlamento português saudou os objetivos pacíficos e humanistas da missão e a coragem dos passageiros do navio. A Indonésia não tem legítima jurisdição sobre as águas territoriais de Timor-Leste, conforme deliberações das Nações Unidas, que em qualquer caso não se lhe reconhece nenhum direito de interferência no trânsito do Lusitânia Expresso, uma vez que a viagem não constitui qualquer perigo, risco ou ato suscetível de censura pelo direito internacional. A seguir a sorte do Lusitânia Expresso, durante todo o dia estiveram também a Presidência da República e o Governo português. Em Bruxelas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o Executivo estava preparado para o que desse e viesse, mas voltou a recordar que esta era uma missão da sociedade civil. O Governo, naturalmente, tem acompanhado o desenvolvimento destas matérias, mantém-se permanentemente informado, tem alguns dispositivos preparados para algumas eventualidades possíveis
mas eu gostaria de sublinhar que não é uma iniciativa do Governo, nem o Governo foi consultado a esse respeito. Quanto à questão de ser uma vitória ou derrota para a diplomacia, neste momento, o que isso é pouco importante. Eu perguntava se era positivo ou negativo a projeção. Para a causa de Timor, julgo que, em termos de chamar a atenção, que é indiscutivelmente positivo. De Timor-Leste falou-se também hoje no Parlamento Europeu. Lucas Pires aproveitou a discussão sobre a abolição da pena de morte para trazer à baila a ocupação indonésia. Agora mesmo na Indonésia há timorenses a ser julgados por um único crime, se manifestarem a favor da autodeterminação do seu povo. Só por isso estão sujeitos à possibilidade de lhes ser aplicada a pena de morte. Ainda que de forma tímida, Timor-Leste e a missão de Lusitânia Expresso foram referidos na imprensa mundial. A cadeia de televisão norte-americana CNN chegou a abrir um noticiário com o assunto, só que apenas nos seus serviços internacionais. Nos Estados Unidos, pouco ou nada se ouviu falar de Timor. O Lusitânia Expresso estava a cerca de 40 minutos das águas territoriais de Timor, aproximando-se do Estreito de Wetar, quando foi contactado pela primeira vez. Estou a ver uma ilha à minha frente, que é a ilha de Kizar. Nós estamos... Atenção, a última informação, a última hora, há contacto via rádio neste momento. Acabou de ser estabelecido contacto via rádio entre os vasos de guerra indonésios e o Lusitânia Expresso. Eu não sei qual dos vasos de guerra está a estabelecer o contacto. Eu vou presumir que é o que está à minha frente, porque é esse que tem aparentemente estado a comandar as operações. Tenho aqui uma informação do repórter da Rádio Press que acaba de chegar com mais informações. Ok, o que está a ser o seguinte, houve de facto um contacto direto entre o rádio de uma das fragatas que nos está a acompanhar e o Lusitânia Expresso. A mensagem é a seguinte: águas indonésias, vão-se embora, por favor. Esta é a mensagem principal, naturalmente que voltaremos a tentar obter mais informações para terminar o evoluir dos acontecimentos. Pouco depois, uma série de interferências impediram durante algum tempo as ligações telefónicas com o Lusitânia Expresso. Foram relativamente calmas as primeiras horas a bordo do Lusitânia Expresso. 159 pessoas no barco, entre tripulantes, jornalistas, estudantes, convidados e organização, cada um ocupou-se das suas tarefas. Todos sabiam que eram esperados por vasos de guerra indonésios, mas a consciência dos riscos da missão só se tornou mais clara quando o Lusitânia foi sobrevoado por 3 aviões de Jakarta. Depois, foi a vez do primeiro navio da Marinha Indonésia entrar em ação. Era 1h30 da tarde em Lisboa. O Lusitânia passou desde então a ser acompanhado de perto pelos homens de Suarto. Mais tarde, já o radar do navio captava o território de Timor quando a escolta foi reforçada. Já o dia tinha nascido, foi a vez de surgir a terceira fragata indonésia. Mesmo assim, o navio seguiu viagem, mas por pouco tempo. Na carta enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, os promotores da missão Paz em Timor pedem os bons ofícios de Boutros Ghali para dissuadir a Indonésia de usar a força contra o Lusitânia Expresso. Salientando o caráter humanitário e não violento da missão, a mensagem solicita a intervenção de Boutros Ghali para evitar que a Indonésia tome medidas que possam causar danos ou ferimentos nos participantes da viagem para Dili. A carta pede ainda ao secretário-geral da ONU que desenvolva esforços para garantir ao povo timorense o exercício do direito à autodeterminação. O Presidente da República não comentou ainda o desfecho da missão Paz em Timor. Mário Soares diz que se pronunciará na devida altura. O Governo divulgou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros um comunicado exprimindo a sua indignação pelo facto da Marinha Indonésia ter interceptado o Lusitânia Expresso. Reafirmou a sua disponibilidade para dialogar com a Indonésia sob os auspícios das Nações Unidas. O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescenta ainda que a Indonésia deve ser energicamente condenada pela comunidade internacional, já que impediu pela força a passagem de um navio pacífico. A resistência timorense também já reagiu. O porta-voz Ramos Horta lamentou que o Lusitânia não tivesse chegado a Dili, mas acrescentou que já esperava este desfecho. Em Nova Iorque, nas Nações Unidas, procurámos esta manhã saber a reação do secretário-geral acerca da viagem do Lusitânia Expresso. Foi-nos dito pelo chefe de gabinete de Boutros Ghali que, para além do comunicado ontem emitido, nada mais há a acrescentar sobre este assunto de Timor. Soubemos também que o embaixador português, aqui acreditado junto da ONU, Fernando Reino, esteve praticamente durante todo o dia de hoje reunido com elementos do Conselho de Segurança. Procura, no nosso entender, o diplomata português apoios junto dos 15 para a causa de Timor. Por outro lado, há que referir que até ao momento ainda não é possível obter qualquer informação
sobre o resultado dessas reuniões. O Sindicato de Proteção aos Jornalistas deu-nos também a conhecer há alguns instantes que tenciona organizar aqui nas Nações Unidas, na próxima segunda-feira, uma conferência de imprensa sobre o problema de Timor. E é tudo de Nova Iorque, Luís Pires, na ONU, para a RTP. Nem as flores chegaram a Dili, nem o Lusitânia Expresso ficou ao largo de Timor. E as reações internacionais foram escassas, quer do ponto de vista da imprensa, quer do ponto de vista diplomático. Na ONU, discutiram-se hoje direitos humanos, mas apenas no Iraque. De Bruxelas, nem uma palavra. A revista de imprensa, que diariamente é distribuída a jornalistas acreditados na comunidade europeia, não tinha uma única linha sobre o Lusitânia Expresso. As grandes agências internacionais reproduziram a história, as reações de Mário Soares e a posição da Indonésia. Mas para as agências, o regresso do navio foi o fim da história e desde o princípio da tarde que não há referências a Timor. Só em Portugal o assunto teve honras de primeira página. A história foi hoje lida atentamente pelos portugueses, que já durante a noite tinham seguido a par e passo a história do Lusitânia Expresso na televisão e na rádio. Eram 19h30 de domingo em Darwin, quando a sirene do Lusitânia Expresso anunciou o início da Operação Paz em Timor. Em terra, a emoção do adeus. Portugueses e timorenses não escondem a ansiedade e a expectativa de uma partida para muitas incertezas. O certo era o contacto inevitável com as Forças Armadas indonésias. Ficava por saber quando e com que força. 3 jornalistas estrangeiros ficaram em terra porque as suas empresas entenderam que não deveriam embarcar. Foi também confirmada a desistência de cerca de uma dezena de estudantes estrangeiros que, depois de contactos a nível governamental com os seus países, decidiram não participar na missão. A bordo, as primeiras horas passavam naturalmente. A Lisboa chegavam constantemente notícias do desenrolar da missão. Bem, aqui estão cerca de 34, 35 graus, apesar de ser de noite. Eu estou a olhar lá para fora, pela janela, está tudo escuro. Há muita gente que está a dormir com gotas de suor na testa e no resto do corpo. Eu estou aqui neste momento numa sala de imprensa onde reina uma certa boa disposição. Eu penso que o pior ainda está para vir. Dia 10. Durante a tarde, um avião de reconhecimento indonésio sobrevoou por diversas vezes o Lusitânia Expresso. Meia hora depois, 2 outros aviões fizeram o mesmo. A informação que eu tenho é que os aviões estão a fazer círculos ao longe, em torno do Lusitânia Expresso, continuamente. Ainda há pouco, aqui é noite cerrada, ainda há pouco ao longe se viam as luzes de aviões a circular, portanto, estamos constantemente a ser vigiados. A noite mais longa vivida minuto a minuto pelos repórteres portugueses, enquanto os estudantes procuram ganhar força para o dia seguinte. Pela madrugada, um sinal no radar do Lusitânia Expresso. É o primeiro contacto com a Força Naval da Indonésia. De momento não há bloqueio, mas o bloqueio pode ser a qualquer momento. Eu tenho neste momento na zona de ponto de comando o repórter Carlos Barros da RDP. Ele vai-me dar um ponto da situação. Carlos, o que é que se passa? Já há contacto visual com o navio. Eu não sei se está a afastar-se não. Quem poderá dizer isso e quem tem estado aqui na ponte é o Fernando Gaspar do Expresso. Fernando, qual é a situação? A situação também não é muito clara, tanto quanto o imediato que está a comandar o turno do quarto de navegação se pode concluir, é que apenas o navio que tínhamos para a Moura de Pombordo, portanto para frente da proa, à esquerda, se está neste momento a afastar. O dia nasce quente, com 30 graus por volta das 5h30. Uma equipa da televisão australiana, a bordo de um avião, vai ao encontro do navio português. O Lusitânia Expresso é agora acompanhado. A família Araújo estava em casa a aproveitar um dia de descanso. Como bons timorenses, não deixaram de acompanhar ontem na rádio e na televisão o percurso do Lusitânia Expresso. Quando souberam que o navio foi obrigado a recuar, deixaram cair lágrimas. Gostavam de ter visto o Lusitânia chegar a Dili, mas compreendem o regresso. A nossa parte é que devia ter chegado, né? Mas como toda a gente vê, né? É tudo ali como se fosse um muro grande, até não pode. É uma pessoa, uma coisa pequenina, uma formiga, e ali com tanta coisa a pisar, e não pode, tem que recuar, né? No mesmo prédio onde vivem os Araújos, moram também os Henrique. O sentimento sobre o regresso do Lusitânia Expresso não é diferente. Para divulgação da luta do povo timorense, esta missão foi muito para nós. Só que a Indonésia não deixou
avançar mais um passo. Mas se a comunidade timorense em Portugal fala em resignação, as duas principais forças políticas, Fretilin e UDT, falam em sucesso. Na opinião da Fretilin, só um dos objetivos da viagem do Lusitânia Express falhou. As flores não chegaram ao cemitério de Santa Cruz, ficaram no mar de Timor. Mas só o facto da comunidade internacional ter acompanhado a missão de paz transformou a viagem num êxito. O encontro, portanto, de timorenses com portugueses e de um barco português causaria naturalmente uma emoção muito grande. Mas também estão cientes de que não seria com a chegada do barco a Timor se resolveria, portanto, o problema na sua globalidade. Quer dizer então que as expectativas foram de novo frustradas e que o povo timorense ficou mais uma vez desiludido? Não ficou desiludido, mas ficou unicamente a conhecer cada vez melhor, portanto, a repressão indonésia. Para a UDT, só faltaram as flores no cemitério de Santa Cruz para o êxito ter sido completo. Por isso, Paulo Pires não esconde alguma desilusão. Porque o povo de Timor, em pouco espaço de tempo, esperou pelos portugueses, pelos parlamentares, e foi cancelamento e frustração em Timor. E neste momento também estava à espera que atracasse em Timor o Lusitânia Expresso, com solidariedade, o carinho e a amizade de Portugal para Timor, também foi um outro fracasso. Portanto, eu sinto este fracasso, esta expectativa frustrada do povo de Timor em relação à não consecução do segundo objetivo, que é de pôr as flores em Santa Cruz. Tanto a UDT como a Fretilin esperam agora que a viagem do Lusitânia seja o ponto de partida para novas ações de protesto internacional. O regresso não é uma derrota para João de Deus Pinheiro. Os objetivos da missão do Lusitânia Expresso foram plenamente atingidos. Creio que os promotores desta iniciativa estão de parabéns. Todos nós lhes devemos agradecer a coragem, a determinação e o facto, acima de tudo, disto ter sido uma iniciativa da sociedade civil. E isso é que é mais importante de tudo, porque mostra que Timor é uma questão nacional, não pertence ao governo, não pertence ao Parlamento, não pertence a ninguém, pertence a todo o país e especialmente pertence aos timorenses. E por isso julgo que devemos agradecer aos promotores da iniciativa, que creio ter sido um êxito. Ainda antes desta iniciativa do Lusitânia Expresso, o ministro Ali Alatas tem feito uma verdadeira campanha na Europa, precisamente durante a presidência portuguesa, que parece estar a dar os seus frutos a favor da Indonésia. Eu tenho uma interpretação exatamente oposta. Houve, de facto, essa ofensiva diplomática do ministro Ali Alatas, mas, tanto quanto julgo saber, pelos relatos que me foram feitos, quer pelos meus colegas, quer pela Comissão das Comunidades, ouviu em todo o lado, praticamente, a mesma resposta. É fundamental o respeito dos direitos humanos, é fundamental resolver a questão de Timor através do diálogo, e no caso dela não se resolver, as relações com a comunidade tenderão a deteriorar-se. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que agora é a vez de a Indonésia demonstrar interesse real em negociar. A viagem do Lusitânia Expresso chamou a atenção para a questão fundamental dos direitos humanos. Portugal não pode deixar esquecer o direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste. Lourenço Medeiros, RTP, Bruxelas. Eu fui sendo informado daquilo que se passava. Quando o barco voltou para trás, evidentemente, fiquei com a convicção de que uma ditadura, como é o caso da Indonésia, tem medo de juventude, de uma manifestação de juventude que a fez com generosidade e pureza, e tem medo de flores. Não é novo, mas é uma reafirmação daquilo que são as ditaduras no mundo. E isto põe problemas à consciência internacional e põe problemas de direito internacional às Nações Unidas, visto que a intimação feita pela força pela Indonésia é, como se sabe, uma intimação ilegal. Regressou a Lisboa a missão Paz em Timor. Um regresso muito festejado por estudantes e timorenses. O ambiente ao princípio da tarde no aeroporto da Portela era este. Música, muitas palmas, cartazes a dizerem que o silêncio também mata, mas acima de tudo o agradecimento a todos os participantes nesta missão por terem chegado às águas de Timor. O sentimento geral era de missão cumprida. No entanto, ficava no ar a interrogação do atual significado de Timor e da viagem do Lusitânia Expresso. São as histórias que ficaram por contar. Quando esta manhã viajamos para Londres ao encontro da missão, o ambiente era totalmente diferente.
Talvez fosse o cansaço da longa viagem desde a Austrália, talvez o Lusitânia Express pudesse ter ido mais longe nas suas ambições. O que é certo é que depois desta missão, o tema Timor já não é encarado do mesmo modo. Há quem diga que Timor é um caso perdido e que não vale a pena fazer mais nada. A ligação entre Portugal e Timor são histórias do passado. Por outro lado, há também quem afirma que o Lusitânia Expresso deveria ter ido mais longe nas suas ambições, enfrentando a Armada Indonésia. E acrescentam que depois do que se passou, Portugal deveria declarar guerra a Jacarta. Eu acho piada a alguns senis, a alguns idiotas e a alguns bem-intencionados que agora queriam que nos apropriássemos do comando do barco, que aprisionássemos a tripulação do barco e que levássemos o barco contra as fragatas e possivelmente invadíssemos a Indonésia e substituíssemos Suarte, talvez por um desses pequenos, a que eu chamo heróis de pacotilha, porque nunca os vi, nem no 25 de Abril, nem no 25 de Novembro, nem nas situações difíceis. Rui Marques, o responsável pela missão, afirma que há alguma incompreensão e que os objetivos da missão foram totalmente alcançados. Obviamente não estávamos à espera que fosse primeira página em todos os jornais de todo o mundo. O que nós temos que ver é a diferença entre não existir Lusitânia e, portanto, existir zero de notícias e o que existe. E penso que entre os dois pontos é uma diferença muito grande. Penso que nesse aspecto cumprimos. É claro que se tivessem estado presentes mais cadeias de televisão, se as agências de notícias não tivessem sido bloqueadas por várias pressões políticas de diferentes países que têm grande poder e que não estavam interessados na missão, se mesmo em Portugal as pessoas tivessem tido outra perspectiva sobre a missão e talvez outro grau de expectativa, talvez se pudesse ter ido um pouco mais longe. Mas penso que chegámos muito longe. Mas tudo indica que a missão ainda não encontrou bom porto. Ainda falta dinheiro para pagar os custos da viagem e ninguém sabe ao certo o que se passou entre os proprietários do navio e os indonésios. Não temos conhecimento formal desses contactos, vimos essas notícias, vamos apurar esses factos. Qual é a importância que isto poderá ter? Vamos ver qual é o conteúdo exato desses contactos. De qualquer maneira, é uma matéria que está em aberto e que nos preocupa de alguma maneira. As divergências que existem sobre o caso Timor na sociedade portuguesa e sobre o regresso do Lusitânia Expresso a Darwin acabam por levantar questões que precisam de resposta urgente. O que é Timor? Qual a importância de Portugal neste processo? Ou se as iniciativas são umas vezes de Portugal e outras vezes particulares? O que é certo é que as consequências da viagem do Lusitânia Expresso ainda estão por apurar. E até agora a única certeza sobre este caso foi a recepção esta tarde no aeroporto. Após uma viagem atribulada de 3 meses, em que foi sobrevoado e até ameaçado por aviões indonésios, o Lusitânia Expresso atracou hoje em águas portuguesas. À sua espera, apenas 2 jornalistas. Havia aí tripulantes que esperavam que houvesse uma recepção diferente. O regresso é que não foi tão solitário. Os militares indonésios escoltaram Lusitânia durante uma semana. Durante os primeiros 7 dias de viagem fomos acompanhados pelos indonésios, por um navio de guerra, por vezes mais, mas normalmente por um, mas foi uma escolta pacífica. Não houve contactos entre o Lusitânia e os indonésios? Não houve. Eles escusaram-se sempre a falar connosco e não houve contactos absolutamente nenhum. A missão Paz em Timor está agora a braços com as dívidas. Só a fatura da empresa armadora atinge os 34 mil contos. Entretanto, a Fretilin foi hoje apresentar cumprimentos ao novo presidente do CDS e pedir-lhe que o partido continue a apoiar a causa timorense. E nós achamos que compete, de facto, ao Estado português encontrar uma estratégia do Estado português para a questão. Manuel Monteiro considerou essencial Portugal assumir-se como potência administrante. Uma coisa é o governo português dizer que os indonésios devem abandonar o território de Timor. Outra coisa é saber se o governo português se assume ou não ainda como potência administrante do território de Timor.